Bem-vindo, bem-vinda, você que tem me acompanhado, agradeço. Eu vou continuar aqui a leitura do Edward Lois, O Fim de Ed, um livro bastante sensível, bastante impactante, né, em muitos sentidos, para a gente pensar várias coisas, né. Como eu tenho feito aqui, eu vou ler mais um capítulo, a gente vai para o terceiro agora, e depois de ler o capítulo, eu faço alguns comentários, né. Os capítulos são curtos, então dá pra gente ir lendo aqui num vídeo só, por enquanto, tá? Terceiro capítulo, Os Trejeitos. Eu logo destruí as esperanças e os sonhos do meu pai. O problema foi diagnosticado já nos meus primeiros meses de vida. Parece que eu nasci assim. Ninguém jamais entendeu a origem, a gênese, de onde vinha essa força desconhecida que se apossou de mim desde meu nascimento, fazendo-me prisioneiro de meu próprio corpo. Assim que comecei a me expressar, a entrar na linguagem, minha voz espontaneamente adquiriu entonação feminina. Ela era mais aguda do que a dos outros garotos. A cada vez que eu falava, minhas mãos se agitavam freneticamente. Em todos os sentidos, se retorciam, revolviam o ar. Meus pais chamavam isso de ares. Me diziam, pare com esses seus ares. Eles se perguntavam, por que Ed se comporta como uma mocinha? Eles me admoestavam. Para quieto, você não consegue parar de se mexer, feito uma mulher doida. Eles pensavam que eu tinha escolhido ser afeminado, como uma estética própria, que eu tivesse perseguido a fim de desagradá-los. No entanto, eu mesmo ignorava as causas daquilo que eu era. Eu era dominado, subjugado por esses trejeitos e não escolhia usar aquela voz aguda. Eu não escolhia nem meu caminhar, o balançar dos quadris da direita para a esquerda, quando eu me movia, de forma pronunciada, muito pronunciada. Nem os gritos estridentes que escapavam do meu corpo, gritos que não dava, mas que literalmente escapavam pela minha garganta a cada vez que eu sentia surpresa, alegria ou medo. Eu ia com frequência para o quarto das crianças, que era escuro porque não havia luz naquele cômodo. Nós não tínhamos dinheiro suficiente para uma iluminação de verdade, para pendurar um lustre ou mesmo uma lâmpada. O quarto só tinha uma luminária de mesa. Ali eu surrupiava as roupas da minha irmã, que eu vestia para desfilar, provando tudo que fosse possível provar. Saias curtas, longas de bolinhas listradas, camisetas acinturadas, decotadas, usadas, furadas, os sutiãs de renda e os com enchimento. Essas representações, das quais eu era o único espectador, me pareciam então as mais belas a que me fora dado assistir. Eu podia chorar de alegria, de tão bonito que eu ficava. Meu coração quase explodia de tão acelerado. Depois do momento de euforia do desfile, sem fôlego, eu me sentia subitamente idiota. Conspurcado pelas roupas de menina que eu vestia. Não somente idiota, mas enojado por mim mesmo. Por esse sobressalto de alegria que havia feito com que eu me travestisse. Como nesses dias em que a bebedeira ou a desexibição acabam levando a comportamentos ridículos, lamentados no dia seguinte, quando os efeitos do álcool desaparecem e não sobram de nossos atos mais que uma lembrança dolorida e vergonhosa. Eu me imaginava rasgando as roupas, queimando-as e enterrando-as em um lugar qualquer cuja terra ninguém fosse cavocar nunca. Meus gostos também sempre se voltavam automaticamente para os gostos femininos, sem que eu soubesse ou compreendesse porquê. Eu gostava de teatro, de cantoras de variedade, de bonecas. Quando meus irmãos, e até em certa medida minhas irmãs, preferiam videogames, rap e futebol. À medida que eu crescia, senti o olhar de meu pai pesar cada vez mais sobre mim.
o horror que subia dentro dele, sua impotência diante do monstro que ele havia criado e que a cada dia confirmava um pouco mais sua anomalia. Minha mãe parecia aquém da situação e logo se deu por vencida. Eu muitas vezes pensei que um dia ela iria embora, deixando apenas um bilhete sobre a mesa, no qual explicaria que ela não aguentava mais, que ela não tinha pedido por isso, um filho como eu, que ela não tinha como viver aquela vida e reclamava seu direito ao abandono. Outros dias eu pensava que meus pais me levariam até a beira de uma estrada, ou o meio de um bosque, e lá me deixariam sozinho, como se faz com os animais. Eu sabia que eles não fariam isso. Isso não seria possível. Eles não chegariam a tal ponto, mas eu pensava. Desamparados diante dessa criatura que lhes escapava, meus pais tentaram encarniçadamente me recolocar no caminho certo. Eles perdiam a paciência. Me diziam: ele é meio maluco, não bate bem da cabeça. A maior parte do tempo eles me chamavam de mocinha. E mocinha era de longe o mais violento dos insultos para eles. Isso era perceptível no tom por eles empregado. Aquele que mais exprimia seu desgosto, bem mais do que babaca ou imbecil. Naquele mundo onde os valores masculinos se erigiam como os mais importantes, até minha mãe dizia: eu tenho colhão, eu não deixo barato. Meu pai pensava que o futebol me endureceria e me propôs fazer escolinha, como ele quando era jovem, como meus primos e meus irmãos. Eu tinha resistido. Já naquela idade eu queria fazer dança. Minha irmã fazia. Eu sonhava com o palco. Imaginava colãs, paetês, multidões me aclamando e eu cumprimentando-as, pleno, coberto de suor, mas sabendo a vergonha que tudo isso representava, nunca admiti. Outro garoto do vilarejo, Maxine, que fazia dança obrigado pelos pais, sem que ninguém soubesse suas motivações, suportava as gozações dos outros. Ele era chamado de A Dançarina. Meu pai tinha me implorado: pelo menos é grátis, e você vai estar com seu primo, com seus amigos do vilarejo. Tenta, por favor, tenta. Eu aceitaria ir uma vez, bem mais por medo das represálias do que por vontade de lhe agradar. Eu fui e voltei, antes dos outros, pois, após o treino, nós tínhamos de ir ao vestiário para nos trocarmos. Então eu descobri, com horror e pavor, e eu podia ter pensado nisso, todo mundo sabe sobre essas coisas, que os chuveiros eram coletivos. Eu voltei e disse a ele que não podia continuar. Eu não quero mais fazer, não gosto desse negócio de futebol, não é minha praia. Ele ainda insistiu por algum tempo antes de desistir. Eu estava com meu pai. Nós estávamos indo ao café, quando ele cruzou com o presidente do clube de futebol, que tinha o apelido de Pito. O Pito lhe perguntou, com aquele ar que tem as pessoas quando estão surpresas, a sobrancelha levantada: mas por que seu filho não vem mais? Eu vi meu pai baixar o olhar e balbuciar uma mentira. Ah, ele está meio doente. E senti naquele momento aquela sensação inexplicável que atravessa uma criança confrontada em público à vergonha de seus pais. Como se o mundo, por um segundo, perdesse seu fundamento e seu sentido. Ele se deu conta de que Pito não tinha acreditado. Ele tentou se emendar. Bom, você sabe, o Ed é meio especial. Quer dizer, não especial, um pouco esquisito. Ele gosta de ficar vendo TV em paz. Ele terminou por admitir com ar desolado, olhar esquivo. Enfim, bom, ele não gosta de futebol, eu acho. Fora da minha casa, no vilarejo do norte, com cerca de 1000 habitantes onde eu cresci, acho que posso dizer que eu era um garoto bastante querido. Além disso, havia também tudo aquilo que se fala de uma infância no campo e que me agradava. Os longos passeios nos bosques, as cabanas que construíamos, o fogo nas lareiras, o leite quente recém-trazido na fazenda, o esconde-esconde nos campos de milho, o silêncio pacífico das ruazinhas, a velhota que distribuía balas,
As macieiras, as ameixeiras, as pereiras em todos os jardins, a explosão de cores no outono, as folhas que cobriam as calçadas, os pés presos, atolados naquelas montanhas de folhas, as castanhas que caíam na mesma época, no outono, e as batalhas que nós organizávamos. As castanhas machucavam. Eu voltava para casa coberto de roxos, mas não reclamava, ao contrário. Minha mãe dizia: espero que você tenha deixado mais roxo nos outros do que tem em você. É assim que a gente sabe quem ganhou. Não era raro que eu ouvisse: ele é meio especial, o menino Belegueli. Ou que eu provocasse sorrisos marotos naqueles a quem me dirigia. Mas, acima de tudo, sendo o esquisito do vilarejo, o afeminado, eu despertava uma forma de fascínio divertido que me protegia, como Jordan, meu vizinho da Martinica, único negro em um raio de quilômetros, a quem se dizia: é verdade que eu não gosto de negros. Hoje em dia a gente só vê isso o tempo todo. Eles arrumam problema por todo lado. Fazem guerra nos países deles ou vêm aqui tacar fogo nos carros. Mas você, Jordan, você é legal. Você não é assim. A gente gosta de você. As mulheres do vilarejo davam os parabéns à minha mãe. Ele é bem educado, seu filho Ed. Ele não é como os outros. Isso se vê de cara. E minha mãe ficava orgulhosa. Ela me repassava os parabéns. Terceiro capítulo finalizado. Aqui a gente vê como continua do capítulo anterior, né? Todos os valores masculinos que são exaltados, né? Aquela coisa de ser o durão, de gostar de futebol, né? Valores culturais atribuídos ao masculino, não naturais. E eu quero aqui comentar, no começo do terceiro capítulo, que o Ed diz assim, né? Parece que eu nasci assim. Ninguém jamais entendeu a origem, a gênese, de onde vinha essa força desconhecida que se apossou de mim desde o meu nascimento, fazendo-me prisioneiro de meu próprio corpo. É uma ideia polêmica, né? Uma coisa que se fala sobre a homossexualidade, né? A transexualidade, de que as pessoas nascem assim. Poderia dizer, trazendo um pouco a psicanálise aqui, para a gente pensar com a psicanálise, que da mesma forma que não se nasce homossexual, também não se nasce heterossexual, né? Como eu digo isso, né? A partir da psicanálise. A gente vai lá nos primórdios da psicanálise, uma ideia bem polêmica, que até hoje é muito difícil falar disso sem gerar revolta, sem gerar repúdio, sem gerar até ódio. Que o Freud e o Fliess, eles trocavam cartas, né? O Fliess era um médico muito amigo de Freud, né? E nas cartas, essas correspondências, o Freud fala de uma ideia de uma suposta bissexualidade psíquica, né? De alguma forma, quando nascemos, a gente tende para ambos os lados, né? A gente sente tanto prazer com o sexo masculino quanto o sexo feminino. E quando eu digo prazer, eu não estou falando do prazer sexual genital. Eu estou falando do prazer das carícias, né? Vocês observem aí, vocês que lidam com crianças pequenas. As crianças pequenas, elas não ligam se você é homem, mulher, travesti. Não ligam. Não ligam. Elas vão ter um carinho por você. Elas vão querer te abraçar. Elas vão te idealizar, né? Isso no estágio pré-genital, né? Daí pergunto, mas por que tem mais heterossexuais do que homossexuais, do que bissexuais, do que travestis? Daí a gente vai reforçando a tese aqui de que tudo isso são construções culturais, né? Que se a gente vive numa cultura que ela é patriarcal, que ela tem como pilar o casamento monogâmico, né? Tem como pilar os valores masculinos, os valores femininos. Tudo que não entra dentro disso vai sendo classificado como anormal, né? Daí você vê o Ed aqui, a forma como ele pensa a si mesmo, né? Uma pessoa esquisita,
ele vai vendo de forma muito drástica, muito triste, o quanto isso vai se tornando motivo de vergonha para o pai, motivo de vergonha para a mãe. Inclusive ele fantasia, né? Ele traz essa fantasia de que a mãe vai embora, deixa um bilhete, né? Que ela não quer mais lidar com isso, né? Como que tá aqui. E muitas vezes pensei que um dia minha mãe iria embora, deixando apenas um bilhete sobre a mesa, no qual explicaria que ela não aguentava mais, que ela não tinha perdido por isso um filho como eu. Vejam bem, né? Vejam bem, a gente pode pensar aqui quantas crianças, quando elas se dão conta da sexualidade delas, lá no início da vida, e o quanto elas percebem que dentro da nossa cultura isso é mal visto, dentro da família isso é mal visto, dentro da comunidade isso é mal visto, é um corpo estranho, né? Ele vai falando aqui sobre o corpo, né? Algo que se aposta do corpo dele. Isso pode ser muito sofrível, né? Por isso que é muito importante que as pessoas estejam cientes, né, de que seus filhos podem não ser aquilo que vocês esperam, né? Eles podem não seguir essa ideia cultural heterossexual, né? Seu filho pode ser um homossexual, uma lésbica, um transexual, uma transexual. E, claro, os pais, eles idealizam os filhos, né? Eles idealizam os filhos. Eles não estão preparados muitas vezes para lidar com essa realidade, né? E isso causa muito sofrimento, tanto nos pais como nos filhos. Mas a gente está falando de crianças aqui, né? Do quanto é muito curioso, né? Isso é um relato que sempre as pessoas LGBTs contam, que elas se percebem, elas se dão conta da sexualidade, da orientação delas, muitas vezes pelos outros. Os outros vão apontar, ó, você é esquisito, ó, você é meio afeminado, você é, né, viadinho, ou viadinho, né, ou sapatão, né. Vocês vão vendo, né, o quanto é violento, o quanto é doloroso, o quanto machuca, o quanto pode gerar muitos traumas. E aqui no Ed, de certa forma, assim, essas violências, lógico, elas perturbam, mas existem casos extremos onde existe a violência física, onde crianças e adolescentes são expulsos de casa, casos de suicídio, né? É muito doloroso quando a criança ali se dá conta de que ela não atende às expectativas dos pais, da sociedade. E por isso que é importante a gente caminhar cada vez mais para uma cultura que aceite essas diferenças, né? Que respeite, né? Não é nem aceitar, ninguém tem que aceitar nada, mas respeitar, tentar entender, né? E assim, não é jogar pedra nesses pais também, né? Eles também têm aí uma vivência, têm aí uma estrutura, né? Por isso, vamos voltar um pouquinho lá, não tão longe, né? A gente estava falando há pouco tempo aqui no Ruptura, que a gente fala do exemplo do Jair Bolsonaro, né? Que ele foi contra aquele projeto de escola sem homofobia. Ele inventa aquela história do kit gay. A gente tem aquele deputado deplorável, o Nicolas Ferreira, que inclusive já expôs uma menina trans através de um vídeo, né? Então, você vai ser quem na vida dessas pessoas? Você vai ser aquela que vai ajudar a violentar essa pessoa? Ou você vai tentar acolher, né? E eu vou ressaltar bem aqui, né, esse fato, né, de que eu levo muito essa ideia de que a gente não nasce nem homossexual, nem heterossexual. Não tem isso não. A gente nasce assim, propícios. A gente nasce, talvez, sem uma orientação definida, né? O que vai definindo são os valores culturais, né? Então, a gente vai entrando cada vez mais em assuntos mais densos, em assuntos mais espinhosos, polêmicos. Veja bem, ainda hoje, em 2023, século XXI,
ainda é muito, muito complicado se afirmar uma bissexualidade psíquica, né? Vejam bem como a gente está ainda caminhando, ainda lutando, ainda resistindo. E claro, como eu falei no outro vídeo, no último vídeo que eu fiz, enquanto tem uma força que vai tentando se afirmar, resistir às violências, a força hegemônica ela vai tentar destruir, né? Não à toa aí a gente tem a ascensão do fascismo aqui na América Latina, no mundo, porque há outras forças tentando se colocar no mundo, se colocar de forma respeitosa, se reafirmar, né? Que não existe só o homem e a mulher, entre o homem e a mulher há muitas possibilidades. Essa tese também vamos defender aqui, sim. E tem a ver, sim, com a psicanálise que eu estudo e pratico. E a ideia aqui é sempre respeito a diversidade. É muito mais interessante um mundo com tanta diversidade, com tanta diferença. E vejam bem aqui no relato do Ed, o quanto é sofrido isso, né? Do mesmo modo que ele tá ali, né? Ele descreve quando ele vai lá, coloca a roupa da irmã, se sente bonito. Depois ele se sente enojado. Vejam bem, né? Essa variação, esse contraste. Se sente lindo, bonito, a partir dele, mas enojado a partir das ideias que são colocadas nele. Que aquilo é errado, que aquilo é monstruoso. Ele fala o monstro que o pai criou. Vocês veem, assim, quando ele fica triste, né, de não responder às expectativas dos pais, né? Eu diria que eu tenho uma tese pequena aqui, que a figura paterna aqui, ela tem, vamos dizer, uma função, né? Sempre tem, né? Quem estuda psicanálise sabe disso. Eu não vou aqui entrar no complexo de Édipo, mas uma atençãozinha aqui básica, né? Que eu prestei atenção. Essa fantasia dele de que a mãe vai embora. Ele tira a mãe de cena no primeiro momento, né? A mãe vai embora e deixa um bilhete, deixa ele com o pai. Então a gente está entrando em assuntos muito espinhosos que tem a ver também com um livro que é muito polêmico até hoje, gerou muita polêmica, não só no senso comum, mas na comunidade científica, que é esse aqui, ó. Os 3 ensaios da teoria sobre a sexualidade, que o Freud ele vai trazer pra gente a ideia da sexualidade infantil. E eu quero muito entrar nisso aqui mais pra frente, estou estudando. Eu não quero falar bobagem aqui, porque psicanálise é uma coisa muito densa. Mas a gente vai voltar pra psicanálise, sim. Mas a gente já tá falando de psicanálise, né? A gente já tá pensando com a psicanálise. Não só aqui no Fim de Ed, mas aqui também com esses 2 psicanalistas maravilhosos, Maria Homem, Contardo Caligares, no Coisa de Menina, a gente fez um vídeo agora há pouco. Então, convido vocês para ficar comigo aqui, para a gente conversar esses assuntos, para a gente repensar nossas ideias. E, assim, a ideia é sempre... Vamos parar de naturalizar a violência, né? De achar que o certo é o certo, o errado é o errado. Não é assim, não. Não é assim. E aqui, um dos objetivos desse espaço aqui virtual é exatamente esse. Eu defendo aqui a complexidade humana, a complexidade da cultura. Né? A gente sair desse simplismo, esse reducionismo pobre, que só causa violência, sofrimento e dor.